Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos para o segundo vídeo do canal. No primeiro vídeo do canal, que foi de fato inaugural, eu me prendi muito aos temas que vão ser abordados aqui no canal, a maneira como vai ser a organização do conteúdo aqui no nosso canal. E agora, nesse segundo vídeo, eu vou abordar assuntos bem básicos, porque eu parto do princípio que muitas pessoas ainda não sabem do que se trata o AdSense, inclusive não faz ideia de como começar, do que é preciso ter, das preocupações que precisa ter também e muito menos do trabalho que é necessário para conseguir não só ter o site, mas ter um site de fato aprovado, habilitado pelo AdSense para correr os anúncios, tudo bem? Então, nesse vídeo 2, como tem bastante conteúdo, eu preferi dividir ele em duas partes, tá? E como é que vai funcionar essa primeira parte? A primeira parte eu vou abordar aqui sobre essa casinha do AdSense, eu vou falar um pouco sobre o que é o AdSense, quanto que é possível ganhar, como é que funciona o pagamento. E eu também vou falar sobre o que é preciso ter. Como essa caixinha do que é preciso ter, eu acabei colocando bastante coisa e eu não quero entregar um conteúdo muito massivo, muito maçante para vocês. Eu preferi dividir da seguinte forma: eu só vou falar nesse primeiro vídeo, nessa primeira parte, sobre o tópico um site, tá? Porque tem bastante coisa já dentro desse tópico um site e também tem muito mais coisa dentro do tópico requisitos do site. Então, para ficar de maneira mais organizada para vocês e para vocês conseguirem absorver mais, eu preferi fragmentar todo esse vídeo 2 em duas partes, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai começar aqui o vídeo, tá? Quando a gente pensa no AdSense, eu acho que vocês acabaram chegando a esse assunto pelo fato de ter um conhecimento mínimo de site, de internet, ou você viu algum site monetizado e clicou lá para ver do que se tratava aquele anúncio e chegou até o AdSense. Eu falo porque foi o que aconteceu comigo. Ou até mesmo você pode ter ouvido de alguém, algum amigo, alguma pessoa próxima, falando que tem um site, ou até mesmo ouviu a palavra AdSense assim bem solta. E aí você foi correr atrás, enfim, e agora você está aqui nesse vídeo, tá? Então eu vou tentar explicar de maneira bem didática do que se trata o AdSense. E se você já sabe o que é AdSense, se você já tem um site e está querendo aprovar, espera um pouquinho, porque eu quero priorizar nisso, ainda mais agora no início do canal, o pessoal também que está chegando agora, tá? Começou a pegar a matéria agora, então nada mais justo do que pegar a galera que está atrasada e deixar no mesmo nível do pessoal que é mais avançado, tá bom? Então vamos por partes. Em relação ao AdSense, o que seria o AdSense? O AdSense é um programa que visa monetizar o conteúdo do seu site, conteúdo do seu blog, conteúdo da sua plataforma, conteúdo do seu aplicativo mobile, você oferecendo para a comunidade um conteúdo com relevância, conteúdo de alto valor para a comunidade, isso vai ajudar bastante na sua aprovação do site, ou da plataforma, ou do aplicativo, enfim, tá? Então, o AdSense, em resumo, eu resumiria dessa forma. É um programa onde o Google ele consegue monetizar o tráfego que você recebe na sua casinha, digamos assim. Na sua casinha, na sua empresa, que vai ser, de fato, o seu blog e o seu site, tá? E muita gente tem dúvida de quanto é possível ganhar, de quanto dinheiro é possível levantar, colocando essas peças de anúncio do AdSense no blog, né? No blog, no site, enfim. E aí é interessante, eu até deixei aqui aberto, mas você pode simplesmente vir aqui, ó, na sua barra de pesquisa e digitar AdSense. Quando você joga no AdSense, vai aparecer esse resultado aqui. Deixa eu ver se está pegando direitinho para vocês. Tá pegando. Vai aparecer para vocês esses resultados. Só clicar no primeiro, ganhe dinheiro com AdSense, enfim. Ele coloca aqui, valorizamos seu conteúdo. Criar conteúdo é demorado, mas gerar receita com ele não deveria ser.
Ou seja, ele já estende a mão para você, falando o seguinte: você demorou pra caramba para criar esse conteúdo, né? Vamos monetizar? Vamos trabalhar junto? Então, na verdade, é um programa de parceria, tá bom? E aqui ele explica, ó, ganhe dinheiro com seu site, milhões de anunciantes competem pelo seu espaço publicitário. Isso significa mais dinheiro, anúncios mais relevantes e mais espaços preenchidos. Deixa eu dar um pouquinho de zoom para ficar melhor para vocês. Anúncios otimizados para dispositivos móveis. O Google pode otimizar o tamanho dos seus blocos de anúncio. Aqui é um pouquinho mais técnico, já voltado para quem já tem um pouco mais de conhecimento. Como eu falei, o objetivo desse primeiro vídeo é pegar a galera que está começando agora. Economize tempo. Depois que você adicionar um código ao seu site, o Google exibirá anúncios personalizados ao layout automaticamente, o que economiza tempo com mudança de código. Isso daqui, para a galera que já tem site aprovado ou já tem um certo conhecimento um pouco mais avançado, já sabe que tipo, você conseguindo ter uma conta com um site aprovado, você vai ter lá dentro, isso daí a gente vai falar ao longo dos vídeos, né? Você vai ter essa opção lá dentro do seu painel de marcar, deixar que o AdSense ele vai investigar, melhor dizendo, ele vai entender como que está estruturado o seu site e ele vai automaticamente definir as melhores posições para os conteúdos, para os anúncios dentro do seu conteúdo, melhor dizendo. Então isso de fato economiza muito tempo, como está descrevendo aqui. Porque sem você utilizar essa opção automática que o Google oferece, a opção seria você criar manualmente os blocos de anúncio, pegar o código e colocar em cada parte do site que você queira que o anúncio seja mostrado. Então, de fato, isso daqui é uma economia mesmo, tá? E aí, como o tópico quanto a gente consegue ganhar com a AdSense, o próprio AdSense nessa página, ele já te dá aqui alguns exemplos referente à região que você vai atuar e ele associa com o assunto, com o tema do seu blog, do seu nicho, enfim. Então vamos pegar um exemplo aqui. Se você pretende criar um conteúdo, um site, um blog voltado para a América do Sul, que é onde o Brasil está, e você queira falar sobre, deixa eu ver aqui, esportes. Ele te dá aqui uma métrica, mas é uma métrica bem esperada, tá? Isso daqui que eu vou te mostrar não é de forma nenhuma garantia de que isso será o seu pagamento mensal ou anual, enfim. E aqui você definiu a região que você vai atuar e o nicho do seu site, do seu blog. Com uma visualização mínima, né, ele não deixa setar para menos, de 50 mil visitas mensais, a sua estimativa anual, e essa é apenas uma estimativa para ser usado como referência, seria de $1.000 e 44. Como eu mesmo disse agora, está em dólar, tá, pessoal? Então você pode converter isso daqui para o real, para a cotação de momento do real, tá? Que gira em torno mais ou menos de R$5.000, tá? E aqui ele fala, deixa eu até dar mais um zoom aqui, ó, não há garantia e nem compromisso de que você receberá o valor indicado. As estimativas têm como base a região e categoria do conteúdo que você selecionou. A receita real depende de muitos fatores, como demanda do anunciante, local, dispositivo do usuário, indústria do conteúdo, sazonalidade, tamanho do anúncio e taxas de câmbio. Quando ele fala de sazonalidade, é o seguinte, por exemplo, a gente está em junho, e é muito comum nesses meses de junho, que quando as empresas... que acontece, né, mais ou menos nesse período? As empresas sentam, elas fazem faturamento, elas fecham o faturamento do primeiro semestre e se planejam para o próximo. Então, nada mais normal do que suspender um pouquinho o valor aplicado em anúncios para aquele negócio. Então, é muito normal, por exemplo, no mês de junho, ter uma queda. No meu nicho, pelo menos, eu estou sentindo já uma queda, não digo considerável, mas bem visível,
por ser mês de junho e por conta disso que eu te falei. Então, essa questão da sazonalidade é muito importante. E aqui eles falam um pouco mais sobre anúncios, os formatos, de acordo com o seu site, enfim, isso daqui eu não quero entrar muito. Se vocês quiserem dar uma conferida, é só jogar AdSense na sua barra de pesquisa que você vai chegar nessa mesma página, tá bom? Não quero me estender muito porque tem muito conteúdo ainda para esse vídeo. Vamos voltar aqui. Aqui tá certinho, deixa eu ver se vocês estão me vendo. Então, tudo ok aqui. Então vamos lá. Então a gente já falou sobre o que é, quanto é possível ganhar, e agora a gente vai para a questão do pagamento. Vamos supor que você já tenha criado sua conta, já tenha criado o seu site já esteja aprovado, você já passou alguns meses conseguindo tráfego orgânico, tráfego de valor, juntamente associado com conteúdo de relevância, você bateu lá, e aqui é até interessante colocar, aqui eu coloquei isso daqui, mas eu vou complementar, porque o pagamento ele acontece uma vez ao mês, sempre no dia 22 ou no dia útil seguinte. O que isso quer dizer? Vamos supor que o dia 22 caia num domingo. Dia 22 eles não vão fazer o pagamento, mas no dia 23, ou seja, no dia útil seguinte, você vai receber. Mas isso daqui, eu queria dar uma adicionada aqui, peraí. É importante você saber que existe um valor mínimo, tá? Um valor mínimo para saque, que é 100 doletas. Assim ou assim. Então vamos supor, esse mês, dia 14 de junho, você conseguiu a aprovação do seu site, já está começando a fazer a monetização a partir de hoje, do dia 14 até o dia 30 desse mês, que é o último dia, você vai ter um período de faturamento. Ou seja, vamos supor que você faça R$90 hoje, do dia 14 até o dia 30. Você não vai receber em julho. Você vai receber só se você tivesse feito pelo menos os 100 dólares este mês ainda de junho, até o dia 30. E aí sim você estaria elegível para no dia 22 de julho, mês 7, assim receber o seu valor, o seu pagamento de no mínimo 100 dólares, entendeu? Aí vamos supor que esse mês você tenha feito 50 dólares e no mês de julho apenas 50. Ou seja, em agosto que você vai receber os 100 dólares referentes aos 50 desse período de junho, mais 50 dólares que você fez no mês de julho, entendeu? Então, em agosto você vai receber referente ao faturamento combinado desses 2 últimos meses, entendeu? Ficou claro, né? Se você tiver alguma dúvida ainda, você pode colocar nos comentários que eu respondo, tá? Então, é basicamente isso. Então, a gente já entendeu do que se trata o AdSense, quanto que é possível ganhar, e em relação ao pagamento, como é que funciona e o que é preciso, tá? Vamos fechar essa caixinha aqui do AdSense e vamos aqui para o que é preciso ter. Você precisa ter um site. E aí um site, o que seria um site? O site, eu como web designer, eu costumo explicar para os meus clientes o seguinte: o site é um conjunto de 2 coisas. Sem uma dessas coisas, o site não existe, que é um domínio e uma hospedagem. O que é um domínio? O domínio é o nome do site. Vamos supor que você queira saber sobre Copa do Mundo. Copa do Mundo você pode ir diretamente na organizadora da Copa do Mundo, que é a FIFA. Se você digitar aqui FIFA.com, você entrou no site da FIFA. Quando você entra no site de alguém, você está entrando através do domínio. Você digitou o endereço do site, o nome do site. Então aqui no caso o domínio é FIFA.com. Tá? E, gente, um exemplo bem aleatório, tá bom? Só para vocês entenderem, novamente, pegando aquela galera pelo braço, aquela galera que está começando agora e explicando o beabá. Se você já sabe essa parte, sem problema, em algum ponto do vídeo, ou desse ou dos próximos, a gente vai começar a equilibrar o nível de conteúdo que cada um tem, tá bom?
Então, quando a gente fala de site, a gente tem a questão do domínio, que é isso que eu já expliquei para vocês, e a hospedagem. O que é a hospedagem? E aí, aproveitando o exemplo do site da FIFA, vocês podem perceber que aqui tem fotos, né? Tem bastante foto, tem texto, tem a página propriamente dita. Se você vier aqui e procurar o código da página, você tem um arquivo que armazena todos esses códigos. Então, a hospedagem, ela entra exatamente aí. A hospedagem, ela vai ser... Imagina, eu sempre falo para os meus clientes que a hospedagem, ela pode ser comparada com um pendrive. O pendrive nada mais é do que uma caixinha que armazena arquivos. E esse pendrive, essa caixinha, que é a hospedagem, ela vinculada a um domínio, você tem um site pronto. Um site funcional, onde as pessoas conseguem entrar e ver o conteúdo que você tem. Beleza? Ficou claro? Onde comprar, onde adquirir um domínio? O domínio, como eu falei lá no primeiro vídeo, eu sugiro, aconselho bastante, até mesmo por questão de preço, você registrar no registro.br, que é a instituição responsável por cuidar e gerenciar todos os domínios com final.br. Tá? Por exemplo, chutando, tá? Um nome aleatório, fifa.br, fifa.com.br, fifa.net.br, e tem vários. Se você clicar aqui, ó, você consegue ver inclusive as categorias, ó. Mas o comum em todas elas é que todas terminam com .br, que é administrada pelo registro.br. Enfim, isso é apenas um detalhe um pouco mais técnico, mas mais uma curiosidade, para falar a verdade. Então, se você quiser de fato registrar, você vem aqui no registro.br, coloca aqui o nome que você teve de ideia para o meu site. Pensei aqui numa ideia de site de tecnologia. Você pode colocar, sei lá, CPU News. Nem sei se tem. Ó, inclusive está disponível para registro. Pensei aqui agora, inclusive é um bom nome. CPU News. Você pode registrar por 1 ano. Se você quiser por 2 anos, tem um certo desconto, enfim. Só para vocês entenderem, não existe jabá aqui, tá, gente? Eu apenas estou direcionando vocês, sugerindo a vocês a opção mais em conta, tá? E aí você consegue pagar por Pix, cartão de crédito, como você quiser. Como for melhor para você. E aí você consegue reservar um domínio para você, que é uma parte importante do site, tá? É uma parte muito importante do site. E aí você precisa também, para o seu site funcionar, uma hospedagem. A hospedagem, eu como sou web designer já há 15 milhões de anos, eu também tenho um servidor de hospedagem. Quem quiser pode me procurar no WhatsApp, eu vou deixar meu WhatsApp aqui, ó. Perdão, lá no meu Instagram. No Instagram vocês podem procurar Vander_Goulart. Me chama lá que tem negócio. Inclusive, para quem assistir aqui o meu canal, o que eu estava pensando em fazer antes de começar a gravar o vídeo? Me procura lá, tá? Para você que está querendo começar, para você que não faz ideia de como começar o seu site com WordPress, enfim, você contratando a hospedagem comigo, eu já deixo o seu site no ar com o WordPress instalado para você começar, tá? Eu dou o suporte todo o suporte que você precisar em relação à hospedagem e instalo o WordPress, assim, o mais básico para você começar, tá? O tema vai ser o tema padrão do WordPress. A minha garantia, meu compromisso é oferecer uma hospedagem de qualidade, um serviço rápido e já deixar o site prontinho para você entrar e começar a postar as suas publicações lá, seu conteúdo, beleza? E aí, você vai ter de fato um site. Só que esse site, ele precisa de mais alguma coisa, que quando a gente fala de site, a gente pensa em conteúdo também. Então, você vai ter o seguinte, a opção de escolher o WordPress ou o Blogger. Quando você... Eu não sou usuário de Blogger, mas eu acho que há muito tempo, pela minha última experiência, muitos anos atrás inclusive,
que se você tiver um blog no Blogger, você consegue com um domínio, mas aí eu acho uma gambiarra muito forte. Você pode pegar um domínio e vincular ele com o que você tem no Blogger. Mas eu particularmente não aconselho. E não é nem porque eu vendo, não é porque eu ofereço hospedagem. É porque você tendo uma hospedagem com cPanel, ela te dá muito mais estrutura para você ter mais segurança, inclusive. Você quer editar alguma coisa, algum arquivo, no detalhe mesmo, provavelmente no blog você vai ter essa dificuldade. E já numa hospedagem cPanel, você vai ter acesso a um painel do cPanel, onde você vai conseguir mexer em banco de dados, criar seus e-mails, editar um arquivo no detalhe, direitinho que você quer, fazendo configuração de PHP, tudo bonitinho, com muito mais de riqueza de detalhe, muito mais controle, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Então, assim, sugestões. Fuja de domínio grátis e adquira uma hospedagem com um painel do cPanel, tá? Vou escrever aqui para vocês não terem dúvida, porque pode ser novidade para muita gente. cPanel, tá? E assim, não precisa ser obrigatoriamente minha hospedagem, tá, gente? Se você quiser, você pode procurar outros players aí no mercado, que com certeza você vai encontrar um valor muito parecido com o meu, inclusive, tá bom? Mas quem quiser se hospedar comigo, só me chamar lá no meu Instagram, que a gente conversa. Fala que você assistiu o meu vídeo e a gente conversa, tá bom? E aí a gente tem a opção do WordPress ou Blogger. Eu prezo sempre pelo WordPress. E o que é o WordPress? O WordPress ele é um CMS, né? Em termos técnicos. O CMS nada mais é do que uma plataforma de administração, gerenciamento de conteúdo, onde você consegue editar um elemento no detalhe. Por exemplo, você quer editar lá a sua logo. Você consegue, através do WordPress, editar mais diretamente, sem perder tanto tempo, a sua logo. Um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, para cima, para baixo, menor, maior, enfim, entendeu? Você quer editar a cor de fundo, então o WordPress ele te dá várias opções de personalização em loco, no detalhe. Então isso é muito importante na hora de criar um site, um blog e administrar conteúdo, tá bom? Por essas e outras que eu sempre sugiro o WordPress ao Blogger, entendeu? Porque o blog, e é muito comum, se você tem blog, você sabe que você está meio que amarrado ali, limitado com as opções que a ferramenta do blog te proporciona, que não tem nem comparação quando a gente fala de WordPress, tá bom? E aí, gente, a gente vai falar sobre estruturar de fato o site, porque agora você tem um domínio, você tem hospedagem e o seu WordPress já está pronto dentro do seu site. E agora você precisa estruturar o seu site. Então, quando a gente fala em estruturar o seu site, você tem algumas preocupações que você precisa levar em conta. Porque, lembra bem, a gente precisa ter um site funcional, tá? Não é apenas ligar o domínio na hospedagem e deixar ele lá em branco. Antes da gente enviar para o AdSense, a gente precisa cuidar da casinha. Então, colocar uma pintura legal, mobiliar ele com móveis bonitos. E o que seriam os móveis? O conteúdo, as imagens, ilustrações, conteúdo textual mesmo. E aí agora eu vou conversar com vocês detalhando cada ponto, tá? Quando a gente pensa em WordPress, a gente tem os temas, né? Templates, enfim. E a gente tem, já por experiência, alguns temas que se dão muito bem para determinados nichos. E aqui eu coloquei já pela minha experiência alguns que eu já mexi. Inclusive, um daí eu tenho em todos os meus blogs. O ColorMag, ele é muito utilizado, eu acho que é um dos mais utilizados atualmente. Se você pensa em site de notícia, o ColorMag é o seu tema, porque ele, na versão gratuita, ele te dá uma infinidade de possibilidades, tá?
Você também tem GeneratePress, que ele também é um site, é um template, um tema muito leve, é ótimo também. Tem o Fairy, que eu venho usando ele em todos os meus blogs, ele também é muito legal. E tem o Jana, que também é muito robusto e não deixa nada a desejar. Então, assim, eu aqui já deixei claro para vocês, já sugeri 4 ótimos temas que você com certeza vai gostar bastante. Ah, mas o que eu gosto não está aí nessa sua relação. Sem problema nenhum, aqui apenas algumas dicas de temas para quem está começando agora e está meio perdido nessa questão de tema. Você pode escolher qualquer um desses 4 aí que você vai se dar bem. Quando a gente pensa em estruturar bem o site, a gente também tem que levar em consideração a navegabilidade, ou seja, o seu tema, deixa eu colocar aqui, tema responsivo. O seu tema é responsivo, se você já está atuando atualmente com o site já está no ar, o seu tema é de fato responsivo, e como é que faz para testar isso? Você vai testar ele da seguinte forma: entra pelo seu celular, arruma um tablet de alguém e, óbvio, pelo PC. Mas eu já te falo que pelo menos 90% do seu tráfego vai ser a partir do celular. Então, assim, toma bastante cuidado, faz com bastante carinho essa questão de navegabilidade, tá bom? E outra questão importante quando a gente fala de navegabilidade é em relação ao conteúdo. E uma das coisas que o AdSense ele pega bastante relacionado à navegabilidade é a questão disso daqui, ó. Menu de, óbvio, navegação. Então, assim, você quando cuida do seu site, quando você está criando o seu site, acredito eu que todo mundo gerencia o conteúdo através do PC. Não há problema nenhum, inclusive é mais aconselhável. Sendo que quando a gente pensa em navegabilidade e tem o foco no público do celular, que representa pelo menos 90% do tráfego, cara, dá uma olhada no teu site e vê se quando ele está no seu celular, aparece o menu de navegação, se ele está clicável, ou seja, quando ele clica, ele expande o menu, sabe? Início, quem somos, fale conosco, termos de uso, política de privacidade, tá tudo funcionando? Por quê? Quando o pessoal do AdSense for, de fato, analisar o seu site, a navegabilidade vai ser uma das coisas mais importantes, tá bom? E assim, quando a gente fala de navegabilidade também, e até mesmo falando sobre o menu de navegação, uma dica importante é testar todas as opções do menu. Por quê? Se você deixar alguma coisa inacabada, o AdSense ele pode chegar para você e reprovar o teu site. Por quê? Porque ele vai entender que o seu site ainda está em processo de confecção, quando na sua cabeça você já terminou, não tem mais nada para fazer ali. E aí você pode receber a mensagem de conteúdo de baixo valor, também inclusive, entendeu? Por conta do AdSense ter entendido que o seu site está inacabado. E essa questão de testar link antes de enviar para aprovação, você pode aplicar não só para o menu, tá? Para todos os seus links. Dá uma olhadinha se não tem link quebrado, se você linka dentro de um post para outro post, de uma página para outra página, antes de você enviar para o AdSense, dá uma olhadinha, confere o link, testa o seu site por inteiro em relação à navegabilidade, tá? E aí a gente também tem uma outra preocupação quando a gente pensa em estruturar o site, é a rastreabilidade. Que diabos é isso? Quando você cria um site no WordPress, ele tem já um caminho, seja XML, seja RSS, ele tem um caminho para o sitemap. O que é esse sitemap? É onde o WordPress, o seu site, eu vou falar bem especificamente do WordPress porque é a base de trabalho para 99% das pessoas que criam um site.
Quando você cria um WordPress, ele automaticamente, de forma nativa, ele vai gerar um sitemap. E o que é um sitemap? É um arquivo que vai conter todos os caminhos dentro do seu site. Ou seja, se você criou um site do zero, ele não vai ter nada. Mas à medida que você vai criando páginas, posts, categorias, tags, o seu sitemap ele vai sendo atualizado de forma automática pelo WordPress com caminho. Por exemplo, fulanodetal.com.br barra categorias. Dentro desse caminho, e isso é muito importante para o Google ele vai entender que nesse caminho dentro do seu sitemap existe um conteúdo que ele precisa ir lá, vasculhar e armazenar. E por que isso é importante? Vamos supor que você tenha um blog sobre pets. E dentro desse blog de pet você fale sobre medicação. Quando alguém vier colocar no Google, buscar dicas sobre medicação, e o seu site estiver sido verificado pelo Google através de do teu sitemap, ele pode sugerir para a pessoa que está buscando o seu site. E aí você chega numa etapa muito importante da criação do site, que é gerar tráfego orgânico. Então isso é de suma importância, gente. O sitemap ele precisa trabalhar essa questão de rastreabilidade, é muito importante principalmente para quem está começando. Mas ela é muito importante você tomar todo o cuidado. Não adianta você ter um domínio, uma hospedagem, um tema, colocar o WordPress e não cuidar de questões de rastreabilidade. Tá? Você precisa se mostrar para as ferramentas de busca. Eu não falo só do Google, tá? Eu penso que o sitemap ele é o seu cartão de visita para os motores de busca. Essa é a melhor definição. Você pode internalizar, coloca isso no seu sangue, porque isso daí você precisa levar para sempre. Enquanto você estiver criando um site, você precisa ter preocupação em que, acabei de criar um conteúdo. Isso daqui precisa estar no motor de busca, nos resultados de busca do pessoal. Então, como é que você faz isso? Utilizando muito bem o sitemap, tá bom? Segurança. E assim, gente, esses temas que eu estou colocando aqui, eu pretendo destrinchar cada um em vídeos futuros, tá? Então aqui é só um apanhado geral, exatamente para quem está chegando agora, saber, pelo menos por alto, o que é necessário, do que se trata o AdSense, tá bom? Pode me cobrar. E aí, sitemap. Quando a gente pensa também no sitemap, a gente tem alguns plugins. O que é plugin quando a gente fala de WordPress? Imagina o WordPress, ele usa um site pronto. Você acabou de instalar o WordPress. Ele é uma plataforma de gerenciamento de conteúdo. Ou seja, você vai, através do WordPress, gerenciar todo o conteúdo do seu site. Sendo que algumas coisas, você vai precisar ter um plugin. Isso eu vou explicar, principalmente na segunda parte desse vídeo. Mas, por exemplo, você precisa ter um plugin de consentimento e utilização, preferências de cookies. Então, para isso, claro, você pode fazer isso na mão, contratar um programador, pagar uma grana, mas existe dentro do WordPress um repositório de plugins. E para que serve esses plugins? Para uma infinidade de coisas, vai depender muito da sua necessidade. Então, se você quer ter um sitemap otimizado, existem atualmente no mercado 2 plugins muito bons para sitemap. O primeiro é o plugin Yoast e o segundo é o Rank Math. O Rank Math, na verdade, é o que eu uso para todos os meus blogs. Eu tenho a versão paga dele. Eu não me arrependo nem um pouco. Eu já testei o Yoast, mas eu não acho ele tão bom quanto o Rank Math. Então, mas assim, os dois funcionam pro que a gente precisa, que é pegar o sitemap que a gente tem e otimizá-lo para ferramentas de buscas, tanto Google como AdSense, qualquer outro navegador, qualquer outro motor de busca, melhor dizer, tá bom? E para concluir esse último tópico do estruturar o seu site para o AdSense, tem a questão da segurança.
É muito importante você ter uma hospedagem que te forneça o protocolo SSL. E o que é esse SSL? Você está vendo aqui, ó, deixa eu dar um zoom. É óbvio que não vai mostrar, porque não está no conteúdo. Mas se vocês verem aqui, ó, tem um cadeadinho, acho que vocês já devem ter percebido. Deixa eu voltar aqui e dar uma pesquisada. Cadeado SSL. Imagens. Deixa eu ver se aparece. Aqui, ó. Acho que daqui exemplifica melhor. Quando você tem um site com SSL, ele aparece um cadeado antes do seu endereço de site e ele automaticamente adiciona um S de segurança no seu HTTP. Então isso daqui mostra para o seu navegador que o seu site ele é um ambiente com segurança. Tá? Isso também é muito importante para o AdSense. Você obrigatoriamente tem que ter. E aí quando você adquire uma hospedagem boa, inclusive a minha hospedagem, eu ofereço certificado SSL sem cobrar nada mais por isso, tá? Você consegue ter um site totalmente seguro, que vai te ajudar também na hora de otimizar o seu tráfego orgânico, porque o Google ele vai entender que o conteúdo que você está mostrando ali está dentro de um site seguro, tá? E aí, voltando também para o assunto de plugins no WordPress, existe um plugin que ele força o carregamento do seu site com esse HTTPS. Óbvio que para isso você precisa ter o protocolo de SSL instalado na sua hospedagem, tá bom? Deixa eu tirar aqui o zoom um pouquinho para a gente voltar. Olha só quanta coisa a gente falou. É quase 40 minutos de vídeo. Isso aqui ficou uma aula completinha, hein? Ainda tem a segunda parte. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Deixa eu só ver se está pegando direitinho todo o espaço. Tá tudo certinho. Então hoje a gente falou sobre o que é a AdSense, quanto que é possível ganhar, em relação ao pagamento, como é que funciona. A gente falou sobre o que é domínio e hospedagem, o WordPress ou blog. Novamente, eu sugiro que vocês utilizem o WordPress, porque é uma ferramenta uma ferramenta gratuita, melhor dizendo, e que te dá várias possibilidades. Enquanto estruturar o site, a gente falou sobre vários temas aqui, inclusive, de fato, sobre templates, melhores temas. Eu dei algumas sugestões, falei sobre navegabilidade, rastreabilidade e como é importante ter essa segurança. E, gente, eu vou reforçar isso também no próximo vídeo, mas eu quero fazer um disclaimer bem rapidinho, que é sobre isso daqui. É importante lembrar. Primeira coisa, não tem milagre para ser aprovado no AdSense. Mas, assim, a gente tenta fazer, através da nossa experiência, da nossa vivência dentro da plataforma, meio que um beabá, um manual bem básico de coisas que a gente sabe que são importantes ter. E que sem algumas delas, você não vai conseguir uma aprovação, tá? Não tem milagre, muito menos o manual com ABC. A gente vai sempre trocar essas figurinhas baseado na experiência e vivência, tá bom, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui e daqui a pouquinho eu já vou começar a produzir a parte 2 para não ter muito intervalo entre esses dois vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do canal, desse conteúdo, considere se inscrever, deixa um like e coloque algum comentário com alguma dúvida que você tiver tido ao longo desse vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima.